Semana do Brasil reúne em Nova York empresários, investidores, autoridades para discutir os desafios e oportunidades da economia brasileira em um cenário global cada vez mais competitivo. Entre os setores que ganham destaque nas discussões está o da construção civil, visto como uma peça fundamental para impulsionar o crescimento, gerar empregos e ampliar investimentos em infraestrutura e habitação. Rafael Menin, CEO da MRV, conversou com o nosso âncora da CNN, Márcio Gomes, para falar sobre o momento do setor, os projetos de expansão e as perspectivas para o setor de construção civil aqui no Brasil. A gente mostra para você. Trazer as técnicas da construção do Brasil para os Estados Unidos e será que temos alguma coisa a aprender com os americanos? Para entender isso, eu converso com o Rafael Menin, ele é CEO da MRV. E a gente abre essa entrevista deixando claro que a MRV faz parte do grupo da CNN Brasil. Rafael, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Como é que o setor da construção civil está se apresentando, chegando aqui a Nova York? E, claro, como a MRV faz essa chegada aqui na Brasil Week? Bom, Márcio, um prazer falar com você. Muito obrigado. E também com os ouvintes da CNN. O nosso setor, a nossa indústria, ela passa por um momento muito interessante no Brasil, né? E principalmente o segmento econômico, né? Por ter um funding assegurado que vem do Fundo de Garantia, né? Esse funding tem propiciado um orçamento robusto e crescente nos últimos anos. E, além disso, é importante ressaltar também que a gente tem visto boas iniciativas nas esferas municipais e também estaduais, potencializando ainda mais o segmento econômico, né? E é um segmento com poder de transformação muito grande, porque ao se fazer um imóvel econômico, se endereça muitas das mazelas, das famosas mazelas sociais brasileiras, tais como falta de saneamento, ou localização inadequada, né, ou falta de segurança. Então, a gente, de certa forma, fica muito feliz em poder fazer parte de um segmento ou de uma indústria tão importante para o Brasil e o impacto direto que ela traz para os nossos consumidores. Na vida das pessoas, isso é interessante. Você falou da questão do fundo de garantia, a gente vai tocar isso um pouco mais para frente na conversa, mas antes tem uma notícia que foi muito importante e saiu essa semana, me corrija se eu estiver errado, quando o braço de incorporação da MRV anunciou que encerrou o primeiro trimestre com um lucro líquido de 133 milhões de reais, uma alta de 640% em comparação com o primeiro trimestre de 2025. Como avaliar esse resultado e como se chega a ele? Exato, Márcio. O setor, como eu disse, passa por um momento muito bom, né? As condições de compra, a gente fala affordability, que é a capacidade de compra dos clientes do setor econômico, estão super positivas, né? A empresa vem passando também por importantes avanços no que diz respeito a ganho de eficiência, a uma precificação correta. Somando-se a isso, essa capacidade adequada e potencializada do nosso cliente tem feito com que a MRV tenha passado por um bom ciclo, que eu diria que está começando, né? A gente está muito positivo com o ano de 26 e o primeiro trimestre, eu diria que é um primeiro indicativo, né, que a gente vai ter um ano altamente positivo, olhando aí principalmente para os próximos trimestres. Mesmo com a taxa de juros a 14%, mais de 14%, o quanto isso impacta a empresa, o mercado da construção civil, talvez, principalmente? Márcio, curioso, é claro que um juros muito alto, ele tem um reflexo relevante no Brasil, né, impacta o custo de capital das empresas, impacta a saúde financeira das famílias brasileiras, né? A gente está vendo como a classe média está com a renda super achatada, né? Também o comprador do imóvel econômico de rendas mais baixas, é a mesma coisa, são quase 90 milhões de brasileiros negativados, é um número dramático, né? De fato, esse juros elevado ele vai contaminando a economia, as famílias, as empresas e o mercado como um todo. Quer dizer, ninguém está imune a esse acontecimento. Mas, por outro lado, o segmento econômico tem uma característica muito peculiar, que é o funding do FGTS, que continua financiando os imóveis ou financiando os nossos clientes
a taxas altamente competitivas. Né? Para te dar um exemplo, as rendas mais baixas, no Minha Casa Minha Vida, nós chamamos de Grupo 1. Né? Os juros, ele parte de 4,5% mais TR, ou seja, um juros praticamente igual da inflação. Então, quem compra um imóvel econômico, as faixas de renda, as menores faixas de renda, compram os imóveis com um juros altamente competitivo. Isso tem sido super importante para manter a dinâmica desse mercado aquecida. E a gente sabe como o FGTS é importante para a construção civil. Quando se lê a notícia de que dentro do Desenrola 2.0 fala-se em você poder tirar um pedaço do seu FGTS para quitar suas dívidas, sejam dívidas de BET, dívidas pelos juros altos, dívidas por uma falta de educação financeira que o brasileiro infelizmente tem, o quanto que isso preocupa vocês, ou o quanto mesmo desvirtua o FGTS para a construção civil, voltado para a construção civil? Vamos lá, o balanço do fundo ele é muito robusto, a gente está falando de um balanço de mais de 700 bilhões, mas, por outro lado, o orçamento também é muito robusto, um orçamento de 150 bilhões por ano, para financiar justamente, né, a classe de renda mais baixa. E a gente entende, né, o brasileiro, ele de fato está passando por um momento crítico de endividamento, uma capacidade reduzida de pagar as próprias contas, né? Então, é uma iniciativa interessante no que diz respeito ao brasileiro. Mas você entendendo que o dinheiro do FGTS, desculpa te cortar, é do trabalhador. Exato. Mas para ser usado em emergências ou na compra de uma casa própria, numa doença. Exato. A gente não sabe se esse descontrole visto em muitos casos seria essa possibilidade, poderia abrir essa possibilidade. Na visão do setor, quer dizer, a despeito de ser uma ação interessante, que vai tirar um pouco da dor de muitas famílias, tem algum desvio de função em relação à forma como o fundo foi constituído há décadas atrás, né? Um fundo no qual a maior parte do recurso ele é endereçado para habitação econômica, parte para infraestrutura e também para os trabalhadores usarem, como você disse, em caso de emergência. Né? E o uso para o Desenrola 2 não condiz com o desenho do fundo, tem alguma função, né? Mas é algo que a gente vê com alguma preocupação, ainda que o fundo tenha uma boa saúde financeira. Apesar disso, dessa possibilidade de mudanças ou o que vier a acontecer neste ano eleitoral, que é sempre instável por natureza, de 2026 para 2027. Quais são os planos da MRV depois de um primeiro trimestre encerrado com esse lucro de 133 milhões de reais? O que vocês planejam para frente? Márcio, olha que curioso, né? O nosso mercado, ele vem da formação de famílias, né? Ou seja, quem nasceu há 30, 40 anos atrás precisa de um imóvel, né? Então a demanda por habitação ela está contratada, né? E além disso nós temos infelizmente um déficit ainda muito elevado, né? São milhões de brasileiros que moram em condições inadequadas, principalmente nas grandes cidades, né? Moram nas favelas ou em habitações informais, né? Tudo isso é um déficit ou um mercado que está contratado, né, para o futuro, né? E o nosso mercado ele vem entregando por volta de 600 mil moradias por ano, mas a formação de famílias no Brasil é superior a esse número, por volta de 1 milhão de famílias são formadas todos os anos. Então é um mercado, quer dizer, grande, né? O Fundo de Garantia, o Minha Casa Minha Vida, vem financiando muitas unidades, mas ainda assim o déficit cresceu nos últimos anos. De alguma forma, a tecnologia, nos eventos aqui em Nova York, a gente ouviu muito falar da inteligência artificial, do impacto da inteligência artificial nos setores. Na construção civil, na MRV talvez, você tem como exemplificar usos da inteligência artificial, de como a tecnologia está ajudando, talvez a baratear, a agilizar a construção? Márcio, a gente divide o nosso negócio, eu diria que em duas verticais. A primeira é o hardware, que é o apartamento, né?
E a forma como se faz um apartamento no Brasil hoje, ele é muito diferente do que era há 15 anos atrás. Ela é muito mais mecanizada, é muito mais automatizada. Isso já é realidade no Brasil. A gente escuta falar, pô, na China se faz um prédio em X dias. Na MRV isso é realidade há muito tempo. A gente sobe a estrutura de uma torre em 2, 3 semanas. Já é realidade. Né? Por outro lado, o software ele vem passando por evoluções importantes na forma de gerir o negócio também. Né? Então, esse advento da AI, ciência de dados, cientistas de dados, isso está impactando todos os negócios e acho que no aspecto positivo. Né? O cliente ele tem tido soluções cada vez com menos fricção, né? Mais baratas e as empresas também têm trazido ganho de eficiência, ou têm conseguido ganho de eficiência com AI. Quer dizer, isso não é uma agenda que você está mais, eu diria que em voga agora, se fala mais em AI, mas é uma agenda que já vem de algum tempo, né? E a gente, por exemplo, na MRV, a gente fala são os RPAs, que são nada mais que são sistemas, ou robôs que fazem as funções repetidas, né? ou repetidas de forma muito mais eficiente. Né? Então, isso já é realidade. É claro que esse investimento trilionário que vem sendo feito pelas Big Techs está catalisando esse mercado de uma forma importante. E até que ponto essa tecnologia ajuda a suprir uma falta de mão de obra que a gente sabe atinge o setor da construção civil e tantos outros setores, mas a construção civil de forma muito intensa? Márcio, olha que curioso, né? A construção civil leve ela vem passando por mudanças importantes em processo construtivo. Deixa eu te dar um dado aqui. Quando a gente fez o IPO, há 19 anos atrás, né, tem uma métrica muito importante que a gente acompanha, que é a quantidade de operários para realizar o equivalente a um apartamento mês. E esse indicador ele era 12, ou seja, 12 operários para fazer o equivalente a um apartamento mês. E atualmente o número é 4,5. Ou seja... O mesmo apartamento. O mesmo apartamento. Né? Houve um ganho tremendo de produtividade, né? Mas ainda assim, no fim do dia, quem executa o apartamento são os trabalhadores. Quer dizer, essa realidade dos robôs, impressão 3D, isso ainda não é realidade na construção civil no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Né? Então, a mão de obra continua sendo um desafio importante. Né? E a despeito de ter hoje, os canteiros são muito mais seguros, muito melhores para se trabalhar. Houve um grande avanço na indústria nesse sentido. Né? Menos desperdício? Muito menos desperdício, mas eu diria que não é a profissão talvez mais charmosa para os jovens. Né? Então a gente enfrenta sim uma dificuldade de recrutar, né? de treinar, então é uma agenda perene, constante. Né? Então esse ganho de produtividade e esse incremento da automatização nos canteiros, ela é de grande importância. E você já disse que a tecnologia que existe basicamente até agora não chegou aos canteiros, mesmo aqui nos Estados Unidos. Mas alguma coisa que você vê aqui na construção civil, pelo seu conhecimento, contatos que certamente tem, pode ser levada ou poderia ser levada, seria importante ser levada para o Brasil? Tem algum ponto que te chama a atenção aqui e falou, poxa, e você fala, queria ter isso lá? Márcio, é curioso, a gente conhece bem, a gente tem uma subsidiária aqui, inclusive, né? Então a gente conhece bem a indústria americana e a dinâmica da indústria americana. E por incrível que pareça, o Brasil, em relação à produtividade, está na frente dos Estados Unidos. Aqui as unidades elas são menos padronizadas, né? A gente vê uma diferença de modelo construtivo grande a depender do estado, do clima. Né? O sul do país executa de uma forma bem diferente do norte do país. Né? No Brasil, o processo construtivo ele é mais padronizado como um todo. E isso ajuda a... Sem dúvida, passa a ser uma indústria que tem sido cada vez mais eficiente, mais competitiva. Rafael Menin, CEO da MRV. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na Semana em Nova York. Prazer falar com você. Foi um prazer.